A dívida global atingiu um recorde de 338 trilhões de dólares. Isso representa 324% do PIB, segundo o Instituto de Finanças Internacionais. Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, China, Brasil, todos estourando na dívida. Isso não foi por falta de aviso. Só há 3 formas de nos protegermos disso. Vamos entender de fato o que está acontecendo. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro, atuando tanto no Brasil como fora. Passei alguns anos rodando vários family offices e gestoras pela Europa e pelos Estados Unidos, tentando trazer ideias de como funciona a mentalidade nos mais variados países a respeito de alocação do capital. E a ideia é justamente essa, trazer reflexões importantes dentro da política e dentro da economia para que consigamos acoplar isso em nossos portfólios, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Portanto, se esse vídeo te ajuda a refletir, trazer novos insights, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like se agregar valor e compartilhe. Isso ajuda com que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Então vamos direto ao assunto. A dívida global, segundo o Instituto de Finanças Internacionais, atingiu um recorde de 338 trilhões de dólares no fim do segundo trimestre desse ano de 2025. Obviamente, ela foi impulsionada pela flexibilização das condições financeiras por quem? Pelos bancos centrais. Aqueles burocratas que não param de imprimir dinheiro, monetizar a dívida para, obviamente, comprar vontades e permanecer no poder. Mas até quando? Parece que a situação começa a ficar insustentável. Ao olharmos do primeiro semestre do ano, a dívida cresceu 21 trilhões de dólares, apenas no primeiro semestre de 2025. Como eu falei, China, segundo dados que lá é difícil de confiar, já ultrapassou 300% do PIB, incluindo os governos locais. A França, mais uma vez, a população parando, pedindo greve, estão no 4º primeiro-ministro em poucos anos, que todos falam agora que precisa cortar gastos e a população não permite. Inclusive, o ex-primeiro-ministro falou que a situação está à beira do colapso, dito por ele. Os Estados Unidos, a Alemanha, que enfrenta uma estagnação há mais de 5 trimestres. Inclusive, o primeiro-ministro Merz falou que o estado de bem-estar social, como foi conhecido, já não tem mais espaço para isso. O Reino Unido apresentando a maior fuga de milionários no ano. O Japão com a rentabilidade dos títulos públicos, ou seja, a rentabilidade, os juros que o governo japonês precisa pagar para atrair investidores para se financiar, está nas máximas nos últimos 30 anos. Enfim, são vários países ao redor do mundo considerados extremamente saudáveis ao longo das últimas 3, 4 décadas, que a crise da dívida bateu a porta. O mundo viveu como se não houvesse o amanhã. E nós que batíamos nisso éramos chamados de louco durante muito tempo. Pois bem, a realidade bate a porta. A escala desse aumento foi comparável ao aumento visto no segundo semestre de 2020. Ou seja, o mesmo montante que a dívida cresceu nesse semestre, 21 trilhões de dólares, é o mesmo comparável ao semestre de 2020, que veio a pandemia, em que os bancos centrais fizeram toda aquela inundação de dinheiro ao redor do mundo. É impressionante o crescimento que estamos vendo. Analisando a relação dívida-PIB, Canadá, China, Arábia Saudita e Polônia apresentaram os maiores aumentos. Vale lembrar que a Polônia agora é a bola da vez. Se tornou a maior potência industrial da Europa, puxando o crescimento por lá. Mas os gastos também estão exacerbados. Essa relação dívida-PIB diminuiu na Irlanda, no Japão, apesar de ser o país mais endividado do mundo frente ao PIB, e a Noruega, segundo esse próprio relatório. Vale lembrar que a Europa, Alemanha, França, Espanha, Itália, Portugal, todos esses países já enfrentam seríssimas crises da dívida, ditada pelo próprio título público de cada um desses países, como mostraremos daqui a pouco. Já nos mercados emergentes, a relação dívida-PIB atingiu 242%. Aumentou somente nesse ano
mais de 3,4 trilhões a dívida dos países emergentes, obviamente puxada pela China, puxada pelo Brasil, o que acaba puxando a média como um todo. Ao olharmos esse gráfico aqui, retirado do estudo Instituto Internacional de Finanças, nesse primeiro gráfico a gente vê a dívida crescendo em todos os setores. A linha roxa é basicamente o crescimento do setor público. A linha amarela mostra a dívida privada das famílias e na verde o crescimento da dívida das empresas não financeiras, um crescimento brutal em todos os sentidos. No segundo gráfico, ainda aqui em cima, a gente vê as mudanças da dívida, o crescimento da dívida no setor público e privado. Já no gráfico de baixo, da ponta esquerda, a gente vê a evolução histórica da dívida privada global, também crescendo bastante. E no outro, a gente vê o histórico da evolução da dívida pública, ou seja, um crescimento da dívida em todos os setores. Quando olhamos o gasto do governo frente ao PIB, ou seja, o tamanho do Estado, a França é o maior Estado do mundo. Ela vale praticamente 60% do PIB, arredondando 57%, que caiu um pouquinho nesses últimos meses, mas é o maior Estado do mundo. Imagina, tudo que você produz, 60% vai para o Estado em forma de todos os impostos que ela retira de você. E a gente vê outros países também, a Alemanha em segundo, o Brasil em terceiro, com um estado que representa quase 45% do PIB. Japão lá em cima, mas olha a tendência de todos os países, como cresce exponencialmente. É o Estado tomando, esse sim, um jogo de soma zero. Quando o Estado cresce, suas liberdades individuais de empreender vai diminuindo, porque você precisa entregar grande parte do que você produz para o Estado e vai simplesmente aglutinando a atividade privada nos países. O órgão, o Instituto Internacional de Finanças, alertou que as tensões fiscais podem se intensificar em países como Japão, Alemanha e França, algo que eu tenho dedicado nesse canal a fazer vídeos específicos de cada um desses países. Nos próximos dias teremos de Austrália e teremos também do Canadá. Já fizemos do Japão, já fizemos da Alemanha, já fizemos dos Estados Unidos, já fizemos também da Polônia, enfim, vamos rodando o mundo para falar a respeito disso. Hoje, basicamente, no meu entender, e eu conheço todos os países de lá, literalmente, a Europa tem 3 grandes grupos de países. Aqueles países que antes pertenciam à União Soviética, Estônia, Polônia, Lituânia, ou aqueles mais ao leste, que hoje vêm fazendo políticas de fronteiras fechadas, mas o Estado ainda é muito gastador, mas se tornaram potências que estão puxando o crescimento da Europa para cima. Ou seja, potências que nos últimos 30 anos mudaram de patamar. Nós temos agora aqueles outros países que sempre foram a locomotiva da Europa, Alemanha, França, que continuam se achando locomotivas, mas estão completamente estagnados e beirando uma crise muito severa da dívida. E temos aqueles outros países periféricos, a Espanha, Portugal, Itália, que já se deram conta que não são mais grandes potências. Se não fosse o Banco Central injetando dinheiro massivamente, os juros já teriam disparado, como mostraremos daqui a pouco. As ex-locomotivas da Europa continuam se achando como grandes locomotivas, mas a verdade é que estão sofrendo bastante em números. Veja, se não fosse o Banco Central Europeu comprando os títulos públicos de cada um desses países, eles já teriam quebrado. Quando o Banco Central compra título público, aumenta o preço do título e os juros caem. E aí o governo, para se financiar, consegue manter a taxa de juros mais baixa. Manter a taxa de juros mais baixa, se endivida a uma taxa de juros mais baixa, mantém um sistema de pagamento de previdências e dos seus gastos correntes minimamente funcionando, só que a inflação chega e eles precisam subir a taxa de juros para conter tudo isso. É exatamente o que aconteceu ao longo dos últimos tempos e a dívida continua crescendo. Olha aqui nesse gráfico, por exemplo, a linha verde são os títulos públicos com vencimento de 10 anos da Alemanha, pagando quase 2,75%, muito mais alto do que o da Grécia, que está empatado ali com o da Itália. Veja que impressionante, já os títulos do Reino Unido pagando quase 5% ao ano. Isso está acontecendo ao redor do mundo, portanto, não menospreze essa mudança. Sem os bancos centrais financiando tudo isso, muitos desses países já não teriam mais condições de captar dinheiro para financiar os seus gastos correntes. Portanto, mais cedo ou mais tarde, essa crise já está dando sinais. Bruno, vai estourar agora? Não acho. Os bancos centrais continuarão imprimindo dinheiro e, repito, siga o dinheiro, siga a liquidez. E eles ainda estão com a sua metralhadora em curso. E o Japão, que já fizemos um vídeo exclusivo sobre isso,
O ex-primeiro-ministro, esse final de semana tiveram eleições por lá, e aqui ganhou as eleições, a primeira-ministra agora, que é considerada bastante conservadora, também prega mais expansionismo fiscal. O Japão, o ex-primeiro-ministro, falou que a dívida por lá está tão alta que a situação econômica é pior do que a da Grécia quando eles quebraram no começo da década passada. A Alemanha, como eu falei, 5 trimestres estagnados. A China, com 300% do PIB, pelo menos, entre dívida do governo federal e dos governos locais e das famílias e das empresas. O Reino Unido, como eu falei, enfrentando uma grande fuga de milionários. Os Estados Unidos, os empréstimos de curto prazo já representam 20% da dívida total do governo. Ou seja, se ele emite uma dívida de longuíssimo prazo, a demanda já caiu significativamente, porque é um risco maior emprestar no longo prazo quando você está extremamente endividado. Repare isso, 20% da dívida total do governo já é de curto prazo e 80% das novas emissões do Tesouro já são de curto prazo nos Estados Unidos e pagando taxas de juros mais altas. E eu não vejo outro caminho a não ser os bancos centrais continuarem imprimindo dinheiro. Veja, os governos, os autocratas, os burocratas, todos eles querem se manter no poder. Qual é a fórmula para se manter no poder? Siga o dinheiro. E quem manda no dinheiro? Os bancos centrais de cada um dos países que, com uma população mais velha, precisa financiar o sistema previdenciário quebrado em grande parte do mundo. Mais expansionismo fiscal para auxílios que os governos vêm distribuindo. Já falaremos do Brasil. Obviamente, tudo isso traz consequências, mais gastos, mais déficit. Mais déficit significa mais dívida. Claro, se você gasta mais do que arrecada, o governo precisa emitir dívida ou subir impostos para bancar os seus gastos correntes. Mais dívidas, quando você já é endividado, taxas de juros mais altos, o que encarece ainda mais o dinheiro, o restante da dívida, o estoque da dívida desses governos e, portanto, a dinâmica passa a ser extremamente complicada. Não é à toa que ouro e Bitcoin não param de subir. As pessoas estão perdendo a credibilidade nas chamadas moedas fiat, porque os governos têm total ingerência ao produzir dívida, os governos emitem mais dívida e isso significa imprimir dinheiro. Ou seja, mesmo que os países possuam mecanismos institucionais para não financiar, o Banco Central não financiar diretamente o Tesouro na emissão de dívida, há outras formas de fazer isso. Os bancos centrais, por exemplo, podem creditar nas reservas bancárias, ou seja, nas contas que os bancos possuem diretamente nos bancos centrais, eles emitem dívida, os bancos compram essa dívida e o dinheiro está lá para os bancos emprestarem. Ou seja, ele pode aumentar a massa monetária, o dinheiro em circulação, e isso é altamente inflacionário e financia o governo em última instância. Portanto, as moedas fiat começam a sofrer consequências importantes. Falta de confiança. Eu sempre menciono aqui um livro que chama Desestatização da Moeda, de Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974. Lá naquela época que ele escreveu o livro, nos anos 40, ele fala sobre ter uma multiplicidade de moedas públicas e privadas. E as pessoas escolhem a moeda que ele quer transacionar. Me parece que ouro e Bitcoin passam a ter a nova demanda. Por isso, deixo aqui o QR Code de novo para que a gente fale a respeito do seu perfil. Não adianta única e exclusivamente comprar no CDI, comprar uma NTNB. Sim, é importante, eu acho que tem taxa interessante, não podemos deixar de lado. Mas isso não protege de verdade sobre a inflação e sobre a emissão monetária, que ela é mais inflacionária em última instância. E aí, de novo, não é à toa que bancos centrais, empresas, tesourarias têm comprado não apenas ouro, mas têm comprado também e muito Bitcoin. Portanto, mais uma palavra importante nesse relatório que eu mencionei da dívida, em que ele fala, abre aspas, uma crise de grandes proporções. E fazendo o link agora com o Brasil, me chamou a atenção mais uma vez, sempre ele, Armínio Fraga, aquele que fez o L, com toda a experiência e conhecimento econômico que tem, experiência no mercado financeiro, participou do estabelecimento e criação do Plano Real, que trouxe uma mínima estabilidade para a moeda brasileira, mas foi lá e disse que sonhou, isso não estou brincando, ele escreveu na Folha de São Paulo, que o Lula seria responsável e que daria um voto de confiança. Fez o L, como pode ver aqui, e basicamente ele depois veio a público e falou que agora ele estava assustado com o grau de irresponsabilidade do Lula e da falta de planejamento para um país. E agora ele falou que, abre aspas, uma crise de grandes proporções se avizinha e que o plano do governo atual ele é
suicida, palavra usada por ele. Se o fiscal não der um cavalo de pau, não há Banco Central que consiga atingir o seu objetivo de manter a inflação controlada. Portanto, os juros, a taxa de juros alta, ela é um sintoma disso que o Brasil está vivendo. Ele se endivida mais, o governo, porque gasta muito mais, a taxa de juros sobe. Ora, Bruno, baixa a taxa de juros através do Banco Central. Pode ser, mas a Gleisi Hoffmann e o Lula, que criticavam o Roberto Campos Neto, está quietinho agora porque o Galípolo continua mantendo taxa de juros alta e diz que não vai baixar tão cedo porque o governo está gastando mais. O expansionismo fiscal está extremamente exacerbado e isso traria mais inflação. Mesmo se ele baixar a taxa de juros na canetada, as curvas de juros futuras acabam trazendo consequências. Ela sobe. E o governo precisa pagar maiores taxas de juros para se financiar. Portanto, não tem segredo, porque as taxas de juros de longo prazo são negociadas por livre oferta e demanda nos mercados financeiros. E o Brasil vivendo mais desse expansionismo, o governo dando auxílio gás falando que é de graça, luz para 60 milhões de graça. Outros estão financiando. Já fiz um vídeo explicando, disponível no sábado, sobre o imposto de renda, isenção até R$5.000, que lá eu expliquei que eu sou a favor, porque eu sou contra impostos, mas o governo precisa cortar o gasto, senão é você, através da inflação, da perda do poder de compra, que está financiando o governo. E veja, mais um relatório também no Brasil sobre o FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Veja, o próprio ministro falando, abre aspas, recentemente nós tivemos um projeto de lei que trazia a possibilidade de você usar o recurso do FGTS como indenização de questões, por exemplo, ligadas ao assédio ou à violência doméstica com as mulheres. Nós reconhecemos isso como uma coisa super importante, mas à medida que passasse no Congresso, tiraria 70 bilhões do FGTS. E aí não tem mais dinheiro para financiar, por exemplo, financiamento imobiliário. E aí as taxas de mercado são mais altas. O governo vem e quer impor taxa teto em financiamento. O Brasil escrito de maneira errada por completo. A culpa é do governo que gasta mais que arrecada. E ele vai trazendo tapa-buracos para tentar culpar terceiros. Não caia nessa. Como eu falei no começo do vídeo, reflita. Veja isso aqui. 15 estados no Brasil recebem mais do que pagam a União. E quais são esses estados? Obviamente, aqueles estados que têm uma tendência a votar na esquerda. E a culpa não é apenas da população. Muitos foram mantidos à margem do conhecimento para justamente terem espaços com distribuição de migalhas, o governo comprar esse voto e manter o poder. Lembre-se, políticos nada mais são do que uma máquina de poder. Não é um think tank para debater ideias. Justamente por isso eu peço que vocês compartilhem, para que cada vez menos pessoas continuem escravizadas desse sistema como um todo. Ficou bastante claro? Acredito que sim. Fica muito óbvio que eles sempre arrecadam mais, transferem a culpa para terceiros, querem que nós discutamos na base da sociedade, rivalizando entre a gente. E assim eles permanecem de camarote, gastando mais do seu, do meu, do nosso dinheiro, aumentando mais impostos e se endividando, falando sempre que é para o seu bem. Se proteja, o poder de compra está sendo corroído. Não é à toa que o sistema financeiro internacional, pregado pelo próprio Trump, está sendo alterado de maneira drástica. Ele fala isso no seu programa de governo. Ouro e Bitcoin explodindo, não é à toa. Pense a respeito disso. Me coloca à disposição. Seguimos.